Bem, o nosso comentarista de política, Altair Magnin, já está aqui. Bom dia, Altair. Bom dia. Essa série de entrevistas é uma oportunidade, claro, para os candidatos que têm menos tempo de propaganda na televisão para apresentar as propostas de governo, não é? Bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia a você que acordou cedo e nos prestigia com a sua audiência. Pois é, essas entrevistas, elas dão uma oportunidade até um pouco melhor que o debate, porque permite que o candidato aprofunde um pouco mais as suas propostas, as suas ideias para o país. Jair Bolsonaro, de acordo com pesquisa divulgada na segunda-feira aqui também pela Record TV, lidera a corrida à presidência da República em cenários sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Bolsonaro, na entrevista ontem aqui na Record TV, seguiu aquele script que vem adotando nos últimos tempos. Adotou um discurso populista, de fácil entendimento para a população, mas que pouco aprofundou as necessidades do país e a forma como vai encarar os problemas, principalmente em relação à economia. Não é exclusivo dele, mas também adotou aquela prática do político de responder uma pergunta com outra questão. Por exemplo, foi questionado sobre moradores de rua e respondeu com geração de emprego. São temas correlatos, mas não necessariamente uma solução específica para esse problema que foi questionado pela reportagem. Os jornalistas da Record TV insistiram um pouco em temas antigos, em declarações antigas de Jair Bolsonaro. Importante para dar ao eleitor a dimensão de quem é o candidato, mas que não necessariamente vão ajudar a construir aquilo que é o mais importante na cabeça do eleitor, é saber como cada um dos candidatos pretende atacar os principais problemas do país. Bolsonaro, mais uma vez, na minha opinião, mostrou um certo despreparo em relação a muitos temas, principalmente aquele que considero como o mais importante a ser discutido no pleito deste ano, que são as questões econômicas. Tá certo. Agora, Altair, hoje, quarta-feira, dia 15 de agosto, finalmente chegou o dia 15 de agosto, é o último dia para os partidos políticos e as coligações aí apresentarem junto à Justiça Eleitoral o requerimento de registro dos candidatos. Nós podemos aí, você acredita que nós podemos esperar mudanças ainda hoje no cenário eleitoral? Olha, aqui em Santa Catarina nós temos uma condição um pouco mais definida. Provavelmente teremos a confirmação das 9 candidaturas ao governo do estado. Agora fica a expectativa para o cenário nacional em relação ao ex-presidente Lula. Ao registro hoje da candidatura, ele deve adotar uma manobra que é apresentar certidões negativas, ou seja, dizer que ele não tem problemas com a justiça pelo estado de São Paulo, onde é o seu domicílio eleitoral. Acontece que Lula foi condenado em primeira instância na Justiça do Paraná e em segunda instância no TRF4 do Rio Grande do Sul. Então, Lula hoje, pela lei da ficha limpa, está inelegível. De acordo com o ministro Luiz Fux, o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sem citar o nome de Lula, um candidato que está com uma condenação em segunda instância, ele é inelegível e por conta disso o registro nem poderia ser recebido. A expectativa aí, a partir de agora, dos desdobramentos dessa decisão, o PT tentou alongar o máximo possível a inscrição da candidatura, apostando em manter o nome de Lula como o candidato, mas na verdade deve ser Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, o candidato petista à presidência da República, com a Manuela Dávila na condição de vice. Falando um pouco sobre essa questão da mudança que pode ainda acontecer hoje, tem um outro assunto que eu vou pedir para você agora só mais um pouquinho, porque eu vou chamar ao vivo o Rodrigo Cardoso, porque um pedido do Superior Tribunal de Justiça deve mudar aí a situação do deputado João Rodrigues. E a gente vai falar, está aqui o Rodrigo Cardoso ao vivo comigo do centro da capital, para trazer mais informações a respeito dessa decisão do STJ. Rodrigo. Pois é, Rogério e Altair, você que acompanha o Santa Catarina no ar, a decisão é do Superior Tribunal de Justiça, sustando aí os efeitos da condenação do deputado federal catarinense João Rodrigues, do PSD. Para rememorar o caso, ele foi condenado, cumpre pena, inclusive, cumpria pena de 5 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto. Foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, porque teria cometido fraude em dispensa de licitação quando foi prefeito da cidade de Pinhalzinho, no oeste do estado. Desde o dia 11 de junho, o deputado trabalhava na Câmara dos Deputados em Brasília e depois
ao fim do expediente na Câmara, voltava para onde estava cumprindo a pena, que era o complexo da Papuda, em Brasília, isso por determinação do Supremo Tribunal Federal. Agora, o STJ, então, suspendeu os efeitos da condenação do político catarinense, deputado federal João Rodrigues, por haver uma indefinição sobre se os crimes que ele teria cometido prescreveram ou não. Ou seja, os efeitos estão sustados da condenação de João Rodrigues até que seja julgado o mérito deste caso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Voltamos ao estúdio do Santa Catarina no ar. Obrigado, Rodrigo Cardoso. O Altair Magnin continua aqui comigo para comentar a respeito dessa decisão, Altair. Olha, o João Rodrigues ele foi beneficiado com essa decisão do ministro Rogério Schietti Cruz, que é do Superior Tribunal de Justiça, e ele vai pleitear o registro da candidatura ainda hoje aqui em Santa Catarina. A expectativa é que ele seja solto aí ao longo do dia de hoje. Ele já tinha, como disse o Rodrigo, a prerrogativa de exercer o seu mandato na Câmara dos Deputados, dormia à noite no presídio da Papuda e durante o dia exercia suas funções de deputado federal. João Rodrigues foi o segundo mais votado em Santa Catarina nas eleições de 2014. Então a expectativa é de que volte com força ao cenário político. Ele tem duas questões importantes a enfrentar. A primeira delas é agora o registro da candidatura e provar que realmente está em condições de elegibilidade. E a segunda é encarar a campanha. Até porque o eleitor, ele busca novas práticas e fica difícil carregar um candidato com esse passado. Por mais que se discuta o mérito dessa situação, ele está nesse momento numa condição de prisão e precisa convencer o eleitor de que realmente não cometeu as irregularidades lá no ano de 1999 na prefeitura de Pinhalzinho.